Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Estamos aqui para realizar a audiência referente ao processo 1432, em que figura como denunciado o senhor André Luiz Vilela. E, de saída, eu quero fazer aqui um registro, porque essa audiência ela seria redesignada, doutor Geo. Ponto de encontro, falou assim: só responde rapidinho, Victor. Sabe dizer se você vai conseguir as imagens da votação dos ministros do STF sobre a Carla Zambelli? Querido, não tem imagem da votação da Carla Zambelli porque ela está sendo julgada no plenário virtual. O que nós temos somente são os votos por escrito. E eu fiz uma live hoje inteira à tarde falando e explicando cada ponto do voto do ministro relator. E outra coisa, o processo dela está em segredo de justiça. Nós não temos acesso ao vídeo também dela dando o depoimento dela sobre o caso, tá? Não temos, tá? Então vamos lá. Giovanni, inclusive, chegou até a ser assinado. Queridos, e eu queria, antes de continuar aqui, eu queria que vocês, por favor, colocassem muitos números 100 para a nossa top aqui, a Maria Cristina, que ela tá batendo os recordes todos aqui, maravilhosa, e ela acabou de dar 50 assinaturas de presente pro canal. Só que se vocês acham que ela já deu 50 hoje, ela já deu centenas esse mês, tá? A Maria Cristina, gente, é simplesmente maravilhosa. Tá bom? Uma querida, com um vozeirão lindo. Maria Cristina, muito obrigado, muito obrigado. Você é uma querida. E obrigado por presentear tantas pessoas e ajudar tanto o canal, querida. Você é linda demais, muito obrigado. E é isso aí, vamos mandar esse 100 aí. Por que vamos mandar esse 100? Porque ela não é 10, ela é 100, ela é 1000, ela é 1 milhão. Muito obrigado, Maria Cristina, mais uma vez. Eu teria que ficar aqui um dia inteiro só te agradecendo tudo que você faz. Um beijo, querida, você é maravilhosa. Vamos lá. Ontem um despacho, porque a intimação ela havia saído no nome do doutor Levi. Mas, como o senhor está aqui presente e está com as testemunhas... Gente, eu recebi muitas mensagens hoje de pessoas que pediram para eu mostrar a condenação, né, e o vídeo do cara que levantou a Constituição lá, que roubou a Constituição e depois devolveu. O caso dele também está em segredo de justiça, tá? Segredo de justiça, não tem como ver. Tá? Por enquanto não tem como ver. Gente, hoje, eu não sabia, hoje é aniversário da Maria Cristina. Ô Maria, maravilhosa, como que pode? A Maria faz aniversário e a gente que recebe os presentes, gente. Ela é muito iluminada, gente. Deem os parabéns a Maria Cristina. Maria Cristina, maravilhosa. Um beijo. Maria, 21 de março não é mais peixes, né? 21 de março acho que já é outro signo, né? Eu não lembro, mas eu acho que já mudou o signo, né? 21. Um grande beijo, querida. Você é linda demais. Muito obrigado. Parabéns. Muito lindo isso, né? E ela tá aqui com a gente. Tá sextando com a gente aqui. Ela é maravilhosa. Muito obrigado, querida. Um grande beijo no teu coração. Beijo, Maria. Parabéns, querida, mais uma vez. E o CDP apresentou o denunciado. Nós vamos realizar a audiência, certo? Não há nenhum prejuízo, né? E fica sem efeito, né? Esse despacho que foi assinado ontem e que deve ter publicação na data de hoje, possivelmente. Gente, o Marcelo então, eu RJ... só faço esse registro. O Marcelo RJ tá falando assim: Victor, você já pode falar sobre seus processos, como está indo? O meu, assim, na verdade, eu já falei sobre vários processos aqui. Eu falei sobre boletins de ocorrência, eu falei sobre várias coisas, eu mostrei as respostas que eu dei para os boletins de ocorrência. Isso eu já fiz várias vezes aqui. Mas sobre o processo em si, o meu advogado só quer que eu fale quando arquivar. Então já tem 2 para arquivar e tem mais, acho que 1 que nem foi aceito. Tá? E logo que chegar, logo que o meu advogado receber aquela notificação de... eu vou expor tudo aqui, tá? Fique tranquilo. Não precisa me perguntar. Eu sou mais interessado em expor aqui, tá bom? Vamos lá. Né? Porque já por uma cautela, né, para que não houvesse aqui nenhum tipo de prejuízo à defesa do denunciado, a audiência seria redesignada, né, em razão dessa publicação em nome de advogado que já está excluído da autuação, mas tendo havido, né, o comparecimento aqui, nós seguiremos, né, para já adiantar aqui a realização da audiência, tá certo? E isso vai ficar registrado no termo, ok? Ok. Doutor André, havia 2 testemunhas Valecinho, arroladas pela defesa. mandou mais uma a senhora assinatura. Thaisa e o senhor Ricardo, não é isso?
E também tem o Erivelto, excelência. Gente, hoje tá cheio de aniversariante. A Débora Araújo falou que hoje é aniversário dos gêmeos dela, o Theo e a Lívia. O Theo tá pedindo pra você mandar feliz aniversário, ele tem 7 anos. Que lindo! Um beijo pro Theo, querido. O Theo e a Lívia, né? São gêmeos, né? Um beijo pro Theo e um beijo pra Lívia, em nome da Débora. E dei um beijo na Débora por mim aí, queridos, tá bom? Beijem ela aí como se fosse eu. Um beijo pra todos vocês, queridos. Obrigado. Vamos lá. Erivelton. Elivelton. Essas pessoas, elas são testemunhas que realmente têm alguma coisa a falar sobre o ocorrido ou que tem só aquele perfil abonatório? Não, eles estavam no dia, o Ricardo, ele é jornalista, ele estava cobrindo o evento. Inclusive, até pedi a senhora, porque ele achava que esse ouvido 10 horas, e tinha um compromisso de 10 horas, eu pedi no início para colocar ele para ouvir primeiro, mas como era inadiável o compromisso dele, se puder deixar ele para ser ouvido por último, eu agradeço. Dá tempo ele ir lá no compromisso dele e voltar para participar da audiência. Tá, tudo bem. Tá? Vamos começar com a senhora Thaisa, porque essa outra testemunha, eu não tenho o nome dela aqui, eu vou pedir para o pessoal olhar no processo. Tá na resposta à acusação, é esse, Elione? Tá, Erivelton. Elivelton. Tá, então vamos começar com a senhora Thaisa Aparecida, e aí eu vou pedir para o pessoal verificar aqui o Elivelton, mas a gente já vai começando com ela, tá certo? Ok. Ela tá na sala? Ela tá na sala. Vai ser admitida. Ah, gente, então quem tá fazendo aniversário hoje são piscianos iguais a mim. Eu faço dia 15, eu sou pisciano também. Olha, gente, a Glaucia Ribeiro falou que eu fui mencionado no canal Meteoro também. Legal. Que bom, Glaucia. Obrigado, viu, pela divulgação, querida. Obrigado. Você é maravilhosa. Obrigado. Gente, a Neuza Maria, mais um mês, ela já vai ser membro oficial com aquela estrela vermelhinha que a gente tanto gosta aí de pessoas aqui com mais de 1 ano, só que a Neuza já vem lá de trás, né, do Face também, maravilhosa. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, senhora Thaisa, tudo bem? Tudo jóia. A senhora está arrolada aqui como testemunha numa ação penal, na ação penal 1432, em que figura como denunciado, ou seja, acusado, o senhor André Luiz Vilela, certo? Só para a gente já deixar isso aqui registrado na gravação. Gostaria que você falasse o seu nome completo. É Thaisa Aparecida da Silveira Kenny de Oliveira. O seu CPF, o seu domicílio, não precisa falar o endereço completo, não. É Jaciara. Certo. A sua profissão? Empresária. Certo. Como eu disse a você, a senhora, nós estamos aqui nesse processo, né, numa audiência nesse processo, em que temos como acusado o senhor André Luiz Vilela. Peraí, gente, eu vou ter que agradecer aqui alguns superchats que chegaram. Peraí, gente, calma aí. Ó, peraí, gente, senão eu vou perder aqui, ó. Eu quero mandar um beijo primeiro pra Eliane Rosa, querida. Muito obrigado, ela mandou 5 assinaturas de presente. Gente, a Eliane Rosa, o que ela tá ajudando aqui não é brincadeira. Maravilhosa, um grande beijo, Eliane. Mais uma. Eu vou precisar ir pro Rio lá, abraçar ela um monte. A Ana Luísa Pereira também, que tá com a gente aqui já há um tempão. Maravilhosa, deu mais 5 assinaturas de presente pro canal. Um beijo. Sinta-se beijada, abraçada. Muito obrigado. A Neuza Maria, querida, também deu mais 5, meu, hoje sextou legal, hein, meu? Olha, Neuza, obrigado. Logo tô em Brasília aí também, querida. Quero mandar um beijo pra Lu Bandi. Ela mandou um superchat, ela escreveu assim: minha filha fez aniversário ontem, pisciana também. Que linda! Esses piscianos aí. Que legal, um grande beijo, Lu. Obrigado aí pela presença na live também. E a Maria Cristina Oliveira aqui, né, nossa recordista aqui, maravilhosa. Ela falou que hoje, dia 21, é o primeiro dia de Áries. Então, dia 21, 22, o pessoal já é de Áries, não são mais piscianos. Azar de vocês, tá? Que nós somos todos piscianos aqui. Vamos lá. Um beijo, queridos. Vamos lá. O senhor conhece, a senhora conhece ele? Tem algum tipo de vínculo, de relação? Conheço. De onde? André é meu cunhado. Ele é casado com sua irmã? Minha irmã. Isso, Okay. minha irmã.
Como a senhora falou aqui que tem um vínculo familiar com ele, a senhora vai ser ouvida na condição de informante, certo? O informante, ele não presta compromisso, como a testemunha faz. A testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade por lei. O informante, ele traz informações que podem ser relevantes aqui para o caso, né? Mas ele não presta o compromisso de falar a verdade, porque existe ali algum tipo de vínculo de relação, né? Mas, de qualquer forma, mesmo a senhora na condição de informante, eu peço à senhora que realmente fale só a verdade, né? Tente falar só a verdade, afinal de contas, estamos aqui numa audiência, num processo criminal. O que todos nós aqui buscamos é elucidar essas questões colocadas aqui no processo. Então, realmente, eu peço que a senhora tente falar só o que a senhora sabe, só o que a senhora viu, enfim, né? Só aquilo que realmente se paute pela verdade e seja relevante para o processo. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao senhor, doutor Giovanni. Excelência, vou fazer algumas perguntas para a testemunha. Na verdade, informante, que ela... Olha, perguntaram aqui quantos votos tem... O Paulo Campos perguntou quantos ministros já votaram, Vitor, no caso da espanhola. Até agora 3, tá? O relator e mais 2. É o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes. Só eles apresentaram os votos até o momento. Informante, isso, Tá? Senhora Andréa, senhora... Gente, a Vanessinha, querida, maravilhosa, ela tinha mandado já uma assinatura no começo e ela acabou de... não, ela tá aqui, ela renovou, acho que a assinatura dela, né? Ela falou aqui, ó, membro por 5 meses. Um grande beijo, Vanessinha. Um beijo no teu coração. Ela falou uma pequena gratidão por me manter aqui. Que legal, meu. Você é maravilhosa. Obrigado. Tá, Laís. No dia que aconteceu os fatos, do dia 8 de janeiro de 2023, a senhora estava na companhia do André ou estava próxima a ele? Estava na companhia do André. Tá. Você sabe por que ele foi preso? Não faço ideia, doutor. Não faço ideia, até porque ele estava caminhando normal, como todas as outras pessoas. De Silva, se der, depois eu leio mais tarde, tá? O voto do Xandão. Vamos primeiro adiantar aqui, porque tem muitos casos para mostrar. Estavam ali junto com a gente. Vocês saíram junto do QG? Perguntaram, Vitor, são quantos ministros que vão votar? São todos os ministros, né? Porque é o plenário virtual, né? Não é turma, né? Tá sendo votação do plenário. Em direção aonde? Em direção aos 3 poderes, ao ministério ali dos 3. Gente, estão me perguntando aqui, Vitor, o Wallace tá bloqueado? Ele está tentando mandar mensagem aqui, mas ninguém visualiza. Eu não bloqueei ninguém, gente, eu não sei. Eu não bloqueei ninguém. Faz uns dias já que eu não bloqueio ninguém aqui na live. Dias não, acho que faz mais de um mês já que eu não bloqueei ninguém. 3 poderes. Não, você estava em direção à esplanada do Ministério ou à Praça dos 3 Poderes? Isso, esplanada do Ministério, isso. Tá, eu sempre confundo o nome. Há uma diferença, porque a esplanada é antes da Praça dos 3 Poderes. Isso, então, isso. E qual era o objetivo de vocês nesse dia? O nosso objetivo era fazer uma manifestação de forma pacífica, assim como nós já havíamos feito a todos os dias anteriores. Né, estávamos ali já há um tempo, de forma ordeira, pacífica, sem problemas, sem ocorrências, apenas estávamos ali para expressar a nossa liberdade, para lutar pela nossa bandeira, pela liberdade. Peraí, eu não entendi, essa mulher estava lá? Calma aí. O nosso objetivo era fazer uma manifestação. Vocês saíram junto do QG em direção aonde? Em direção aos 3 poderes, ao ministério ali dos 3 poderes. Não, você estava em direção à esplanada do Ministério ou à Praça dos 3 Poderes? Isso, esplanada do Ministério, isso. Tá, eu sempre confundo o nome. Há uma diferença, porque a esplanada é antes da Praça dos 3 Poderes. Isso, então, isso. E qual era o objetivo de vocês nesse dia? O nosso objetivo era fazer uma manifestação de forma pacífica, assim como nós já havíamos feito a todos os dias anteriores. Né? Estávamos ali já há um tempo, de forma ordeira, pacífica, sem problemas, sem ocorrências. Apenas estávamos ali para expressar a nossa liberdade, para... O Rodrigo Liz perguntou, Vitor, por que ela não está presa? É a pergunta de $1 milhão, eu não sei. Lutar pela nossa bandeira, pela liberdade do nosso Brasil. O intuito era tão somente esse. Por que o André levava nas mãos quando ele foi preso? Ele foi preso lá, me parece que ele foi preso porque ele estava levando alguma coisa. Ele levava alguma coisa? Nas suas mãos, nada. A única coisa que o André estava carregando era uma mochila nas costas, só.
A senhora sabe dizer o que é que tinha dentro dessa mochila? Desconheço. Tá. Acredito que nada de relevante. E que horas ele foi autuado pela PM, foi abordado pela Polícia Militar? Que horas? Era próximo às 2 horas da tarde. Certo. E naquela ocasião a polícia disse por que estava prendendo ele? A polícia, na verdade, havia uma revista, né? No sentido da caminhada, havia uma revista. E várias pessoas haviam sido revistadas. O Paulo Ricardo, Visão Calidoscópica, falou assim: testemunha que vai ganhar uma denúncia de presente. Meu, eu não sei, depois eu vou até pegar o nome dessa mulher para ver se ela tá denunciada. Ali. E o motivo certo na qual eles prenderam o André, eu não sei dizer. Gente, peraí. Deixa eu ver o nome dela aqui. Não, calma aí, eu vou ter que pesquisar aqui rapidão, gente. Peraí. Vamos ver o nome dela aqui. Calma aí. Vamos ver. Se pauta pela verdade seja... A senhora estava na forma, mesmo a senhora na condição de informante, são para a gente já deixar isso aqui registrado na gravação. Gostaria que você falasse o seu nome completo. É Thaisa Aparecida da Silveira Kenny de Oliveira. Cacete, só porque eu queria saber o nome dela, o tamanho do nome. Meu Deus do céu, Thaisa, calma aí, nossa, é muito grande. E agora, é Thaisa com TH, com o quê? Thaisa, calma aí. Maria Aparecida, eu já mostrei esse caso aí, e não foi tão assim, não. O seu CPF. Calma aí. 9. Tudo jóia. A senhora está arrolada aqui como testemunha numa ação penal, na ação penal 1432. Eu vou pegar aqui na petição, então, vamos ver. Dos 3 poderes. Não, você estava em direção à esplanada do Ministério ou à Praça dos 3 Poderes? Isso, esplanada do Ministério, isso. Tá, eu sempre confundo o nome. Há uma diferença, porque a esplanada é antes da Praça dos 3 Poderes. Isso, então, isso. E qual era o objetivo de vocês nesse dia? O nosso objetivo era fazer uma manifestação de forma pacífica, assim como nós já havíamos feito a todos os dias anteriores, né? Estávamos ali já há um tempo, de forma ordeira, pacífica, sem problemas, sem ocorrências, apenas estávamos ali para expressar a nossa liberdade, para lutar pela nossa bandeira, pela liberdade do nosso Brasil. O intuito era tão somente esse. Bom, o que o André levava nas mãos quando ele foi preso? Ele foi preso lá, me parece que ele foi preso porque estava levando alguma coisa. Ele levava alguma coisa? Nas suas mãos, nada. A única coisa que o André estava carregando era uma mochila nas costas, só. A senhora sabe dizer o que é que tinha dentro dessa mochila? Desconheço. Tá. Acredito que nada de relevante. E que horas ele foi autuado pela PM, foi abordado pela Polícia Militar? Que horas? Era próximo às 2 horas da tarde. Certo. E naquela ocasião a polícia disse por que estava prendendo ele? A polícia, na verdade, havia uma revista, né? No sentido da caminhada, havia uma revista. E várias pessoas haviam sido revistadas ali. E o motivo certo na qual eles prenderam o André, eu não sei dizer, porque em momento nenhum os policiais me disseram o que tinha na mochila. Você sabe mais ou menos quantos metros do QG até o local onde ele foi preso, com a distância, mais ou menos? Eu não sei informar a distância, eu sei que foi próximo ao estádio Mané Garrincha. Isso eu sei informar. A distância eu não sei informar. Você sabe me dizer o que é que os policiais militares encontraram com ele? Não sei dizer, doutor. Não sei dizer. Quando a senhora me falou que ele foi preso por volta das 14 horas, né? A senhora tem conhecimento de que horas aconteceram os atos de vandalismo lá, praticado na Praça dos 3 Poderes? Que horas? Isso já era... Meu, olha o advogado, é o advogado que tá perguntando essas coisas, porque, não tem relevância nenhuma, todo mundo sabe que horas foi, tem todas as provas, não precisa perguntar pra ela, não é ela que vai falar isso. Umas 3 horas da tarde, 3 e pouco, era por aí, era das 3 horas pra frente.
Então, e aí já dava para a gente ouvir os barulhos de bomba, e isso já era 3 horas, daí para frente já. Então, efetivamente, o André não chegou nem próximo da esquadra do Ministério quando ele foi preso. Não, ele foi preso muito antes, bastante tempo antes. Tá. Então, mais uma pergunta? O Assato falou que não sabe o conteúdo que a polícia encontrou em poder do André, né? Não sabe o que foi encontrado, não é isso? Não. O André ameaçou alguma pessoa no meio da manifestação? Houve algum ato reprovável por parte dele? Não, em momento nenhum. André é uma pessoa extremamente pacífica, extremamente calma, sereno. Não teria motivo nenhum para ser feita prisão dele, por motivo nenhum. No decorrer dessa abordagem, saindo do QG até o estádio Mané Garrincha, onde ele foi preso, ele praticou algum ato... Gente, não tem nenhuma denúncia no nome dela aqui. Ela esteve lá, mas não tem nada. E se tiver, tá em segredo de justiça. Mas eu não tô vendo absolutamente nada dela aqui. Peguei o nome dela inteiro aqui, que é bem difícil o nome dela, mas peguei aqui no meio do processo e não tem nada, meu. Inacreditável. Ela tá confessando que tava lá. Vandalismo, destruição do patrimônio público, dano ao patrimônio público? Não, de forma alguma. E em hipótese alguma, teria alguma chance dele ter sido acusado desse tipo de situação. Até porque o André ele foi pego muito antes de ter chegado lá, então, de forma alguma. A senhora disse Ela sabe tudo. Ela tava lá. que não sabe o que foi encontrado em poder do André, né? Sim. Porque, na verdade, a informação que se tem é que ele a polícia encontrou em poder dele um estilingue, bola de gude e um pau. A senhora viu ele com esses materiais na mão? Não, em momento algum. Ele foi preso antes com esses materiais aí. Você tá vendo? Ele foi preso no meio do caminho porque ele já tava com material, tava com bolinha de gude, estilingue, tudo. Então, né? Em momento algum, e eu acredito que não seja dele. Porque senão, talvez eu teria visto, né? Em momento nenhum. E nas suas mãos também não tinha nada. Nada. Nem máscara, nada, luva, essas coisas? Nada. A única coisa que o André tinha era uma mochila nas costas, assim como vários outros patriotas tinham também. Eu, inclusive, estava com a minha mochila nas costas, porque o nosso objetivo era acampar. O nosso objetivo era levar a nossa bandeira, hastear a nossa bandeira, porque todos nós que estávamos ali naquele lugar, mais de 300 mil pessoas que estavam ali, o objetivo era acampar. Nas nossas mochilas tinha roupa, tinha comida, tinha escova de dente, a nossa bandeira, enfim. Ela é a checunhada do cara, se não me engano, a checunhada. Enfim, ninguém ali tinha o objetivo de depredação de nada. O nosso objetivo era continuar de forma pacífica, assim como nós começamos desde o primeiro dia em Brasília. Mano, já podia denunciar ela tava lá, ela simplesmente tá confessando. E isso é fácil da gente entender. É só buscar se tem algum boletim de ocorrência que envolve os patriotas que estavam acampados ali no QG de Brasília. Como assim, boletim de ocorrência? Vocês vão bater em vocês mesmos? Os boletins de ocorrência são dos crimes de ameaça contra o Estado Democrático de Direito, de incitação às Forças Armadas e invasão dos prédios. Do que você tá falando, senhora? Tá querendo argumentar aí? Nunca houve uma ocorrência, uma briga, nada. Mas lógico que não vai ter. Se vocês brigarem entre vocês, não precisa nem da polícia. Vocês já se matam lá. Não tem sentido. É um povo totalmente pacífico e ordeiro. Porque a nossa defesa é pela democracia, é pela liberdade, é pela nossa bandeira. Não é um povo de guerra, um povo de briga, de destruição. Nossa. Excelência, eu estou satisfeito, tá? Nossa, eu tô satisfeitíssimo. Agora o Ministério Público. Perdão, eu estava aqui com o mudo ativado. O Ministério Público tem alguma pergunta? Tem perguntas, excelente. Mas não achamos. Perfeito, mas não achamos. Doutor Giovanni. Só para vocês entenderem, tá, gente? Quando é testemunha, tá, ou informante, primeiro pergunta o advogado, depois pergunta o Ministério Público e depois pergunta o juiz. Quando é o réu, pergunta primeiro o juiz, depois o Ministério Público e, por último, a defesa se manifesta. A gente está aqui procurando no processo onde é que foi arrolada essa testemunha Ellie Velton, porque a resposta à acusação foi apresentada na peça número 50, e aí lá realmente estão arrolados 2 policiais que já foram ouvidos, o Marcos Rony
e um outro, e o Anderson. Eliane, maravilhosa. Deu mais uma assinatura, gente, Eliane. Linda demais. Um beijo, querida. E estavam arrolados a senhora Thaisa e o senhor Ricardo. Mas o Elivelton nós não localizamos, a não ser que o senhor indique aí a peça no processo, porque na resposta à acusação, peça de número 50, aqui na ação penal 1432, esse Elivelton não está indicado, não. Excelência, não sei se depois daquela audiência que teve da testemunha de acusação, foi dada a oportunidade para rolar algum fato novo, então testemunhas. Eu acho que nessa peça última, não está... Não, a gente não abriu a oportunidade para arrolar testemunha, porque arrolar testemunha é na resposta à acusação. Poxa, porque ele inclusive, deve estar até na espera, na sala de espera, para poder ser ouvido. Mas aí eu vou indeferir, doutor, tá certo? Porque realmente não está arrolado aqui. O Ministério Público tem alguma coisa a falar sobre a inquirição da testemunha? Ele não está arrolado na resposta à acusação. Não houve preclusão, excelência, na ótica do Ministério Público, portanto, é caso de indeferimento. Excelência, agora então vamos tentar chamar aqui o Ricardo, que ele tinha um compromisso 10 horas, eu acho que já deve ter esse compromisso. Só permitir que eu chame ele aqui no sim. telefone, deixa eu botar no mudo aqui, tá? Aí tem que registrar lá no termo. Posso retirar. Senhora Thaisa, terminada a sua participação, eu vou removê-la da sala, tá? Ok. Doutor Giovanni? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, peraí. O senhor, por gentileza, tem o sobrenome do Ricardo? Senhor Elivelton? Tenho. Tem o nome dele aqui, deixa eu verificar aqui. Elivelton. Gente, essa juíza é a melhor, né? Eu adoro ela. Nossa, ela é muito, muito classe A. Eu gosto da maneira com que ela conduz a... Com que ela conduz a... Elivelton de Almeida Cardoso. Tudo, né? Tudo é legal. Muito obrigado. De Almeida Cardoso. Tem até o CPF dele aqui também, se precisar, tá? Só o nome mesmo é o suficiente. Muito obrigado. Tá, só vou dar mais insistida aqui, senão vou deixar... Pois não. Ele foi esperando até uma certa hora e achava que ia ser ouvido antes das 10 horas. Infelizmente, quando o senhor noticiou, eu já tinha outro acusado na sala de audiência, não tinha como interromper. Uhum. Que enrolação. Tá, o seu interrogatório, acredito que já tem. Nada, doutor Giovanni? O senhor está desligado, não estou escutando. Está desligado. A juíza vai desistir da testemunha. Antes estava só ligando, não chamava, ela está chamando. Então quer dizer que ele está ouvindo a chamada. Mas esse ele não atender. É isso aí, juíza, poucas. Poucas. Que não vai dar para ouvir, é importante, essa testemunha muito importante, que ele também é um jornalista que estava cobrindo esse evento lá no dia. Ele viu toda a abordagem dos policiais militares. Jornalista que tá falando já, não mete essa, irmão. Deve ser de algum canal bolsonarista. Mas, tudo bem. Vamos focar para frente. Vamos lá. Então, vamos passar aqui o interrogatório do senhor André Luiz Vilela. O senhor me escuta, senhor André Luiz? Sim, senhora. Eu peço que o senhor fale só um pouquinho mais alto, tá certo? Para a gente captar melhor aqui o som, tá bom? Ok. Nós vamos agora realizar o seu interrogatório. Acredito que já tenha havido a oportunidade de o doutor Giovanni conversar com o senhor André, não é isso, doutor Giovanni? Já conversaram, né? Excelência, da mesma forma que aconteceu
anterior, eu não consegui ontem, nem antes de ontem, nem anteriormente, manter contato com o André, porque no agendamento presencial ou telepresencial não tem espaço, não tem agenda. Então, o único momento que eu tive para conversar com ele foi agora, esses 5 minutos que eu tive com ele. Então, ficou um pouco prejudicado porque eu não vi olho a olho, não conversei com ele pessoalmente. Só esses 5 minutos foi definido pela senhora. Peraí, gente. Mas houve... Ó, o Paulo Ricardo, Visão Calidoscópica, tá ligando aqui. Fala, meu irmão, o que manda? Cara, ainda bem que eu tô longe da Margareth, senão eu já tava jogando alguma coisa em mim, né? É o seguinte, cara, eu tô muito surpreso desses advogados não conhecerem o mínimo da lei e do procedimento. Sim, totalmente errado. Você percebeu que ele tomou toco até lá no começo, que ele achou que tinha arrolado testemunha? Sim, agora, você não encontrou nada contra a testemunha anterior, mas não passou pela cabeça dessas pessoas fantásticas, né? Ironicamente falando, que levando uma testemunha dessa, pode virar uma denúncia contra ela. Não, mas não, isso é óbvio, né? Mas assim, eu tô impressionado que não virou. A gente não sabe, porque pode ser por segredo de justiça ainda. Pode estar em segredo de justiça, é verdade. Porque assim. Pode estar em segredo de justiça. Exatamente. Porque assim, cara, é muita doideira uma pessoa também aceitar, né? Tá totalmente não tá instruída e o advogado tá jogando contra muito, né? E detalhe, o advogado, além de tudo, ele não. Ele podia ter. Eu não sei porque ele também não argumentou isso. Ele podia argumentar assim: Excelência, olha aí, ela também tá aqui. Só faltou essa, né? Ela tá aqui, ela não foi presa. Por que meu cliente foi? Pô, se ele fizesse isso aí, realmente, o cliente dele ia bater nele. Bom, meu amigo, deixa você voltar lá, que eu tô trabalhando ainda, cara. Tô trabalhando e assistindo você. Mas tu viu que tá todo mundo confesso aí, a testemunha confessa, todo mundo confessa, né? Pô, eu tenho uma indicação de música pra você colocar nessas horas. Eu confesso o Tim Maia. Ah, pode crer. Pena que eu não posso passar música que eu não tenho direito autoral, mas era bom. Eu sei. Valeu. Até mais. Valeu, tchau. Até mais. Ai, cara, muito bom. Cara, mas é impressionante, né? Porque assim, o advogado sabe que a mulher tava lá, o réu foi preso pelos mesmos motivos, ele chama uma testemunha que estava lá, que pode abrir um processo contra ela, né? É bizarro. Aqui, previamente à audiência, houve essa oportunidade, né? Sim. Perfeito. Senhor André Luiz, eu acredito que o Dr. Giovanni tenha explicado para você como é que funciona o interrogatório, mas eu vou passar aqui uma visão geral, tentar explicar aqui rapidinho. Se você tiver qualquer dúvida, você pergunta, tá bom? O interrogatório ele é dividido em 2 partes. Num primeiro momento, eu vou perguntar sobre o senhor, sobre a sua vida, sua família, seu trabalho, seu estudo, enfim. Nessa primeira parte, o senhor é obrigado a responder tudo o que eu lhe perguntar. Num segundo momento, e eu vou alertar o senhor quando esse segundo momento começar, eu vou perguntar sobre esses fatos que existem aqui no processo, nessa ação penal, né? Que essencialmente atribuem ao senhor a prática de uma série de crimes, e esses crimes são o do artigo 288 do parágrafo único do Código Penal, o 359L e o 359M do Código Penal, o do artigo 163, parágrafo 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, e o crime do artigo 62, inciso 1 da Lei 9605 de 98. Essa é a acusação que existe contra o senhor nessa ação penal de que estamos tratando nessa audiência. Nessa segunda etapa, o senhor não é obrigado a responder o que eu vou lhe perguntar. O senhor pode responder uma pergunta e não responder outra, o senhor pode responder todas, o senhor pode ficar calado. Isso aí é uma decisão sua, inclusive de acordo com as orientações que o seu advogado lhe passou, né? Isso aí fica a seu critério. De qualquer forma, lhe digo que é a oportunidade que o senhor tem de dar a sua versão dos fatos, né? Não é obrigado a falar, mas eu faço essa observação. Quando eu for começar essa segunda parte do interrogatório, eu vou rememorar o senhor que o senhor não é obrigado a responder nada, tá certo? Eu peço que o senhor fale o seu nome completo e o seu data de nascimento. André Luiz Vilela, 17/11/1987. Você mora onde? Como é que... 1987? Ele é 10 anos mais novo que eu. Como é que é? É isso mesmo? Decisão sua, inclusive de acordo com as orientações que o seu advogado lhe passou, né? Isso aí fica a seu critério. De qualquer forma, lhe digo que é a oportunidade que o senhor tem de dar a sua versão dos fatos, né? Não é obrigado a falar, mas eu faço essa observação. Quando eu for começar essa segunda parte do interrogatório, eu vou rememorar o senhor que o senhor não é obrigado a responder nada, tá certo? Eu peço que o senhor fale o seu nome completo e o seu data de nascimento. André Luiz Vilela,
11/1987. Meu Deus, o cara é 10 anos mais Você mora novo que eu. onde? Moro na cidade de Jaciara, Mato Que Grosso. fica em Mato Grosso. Nasceu lá, foi? Próximo, Jucimeira. E sempre morou ali na região? Não, morei em outros estados, Mato Grosso do Sul, Tocantins. E tá lá em Jaciara, é isso o nome? Isso, meu endereço Meu, o cara novão acabou com a vida, gente. Acabou com a vida dele. no inquérito comprova lá em Primavera do Leste, 170 quilômetros, mas a minha casa é em Jaciara, Mato Grosso. Certo. E aí por que tem essa diferença? Porque você trabalha num canto e mora no outro, é isso? Isso, eu sou trabalhador. Gente, a Leda Hennick, eu tô repetindo aqui, tá? Eu tô repetindo aqui as mesmas respostas porque tem gente que chega depois e não viu a resposta, mas, gente, olha só, o processo da Débora, que pichou a estátua da justiça, está em segredo de justiça. O da Carla Zambelli está em segredo de justiça. O do cara que levantou a Constituição e levou a Constituição para casa, a cópia da Constituição para casa, está em segredo de justiça. O cara que quebrou o relógio está em segredo de justiça. A Fátima de Tubarão está em segredo de justiça. Esses famosões aí tá tudo em segredo de justiça, tá? Liberal, eu presto serviço, sou soldador e eu presto serviço em toda a redondeza, Campo Verde, Primavera, todas as cidades próximas dali. Entendi. E o senhor está morando nessa região, né, aí nessa dinâmica de trabalhar num lugar e morar outro e tal, há mais ou menos quanto tempo? Já tem 1 ano e meio, quase 2 anos já. Ponto de encontro perguntou assim: quando é assim, é o Xandão ou a defesa que pede o segredo de justiça? Não tem como saber, porque eu não tenho acesso aos autos. Não dá pra saber, cara. Tem segredo de justiça, como que eu vou saber? Não dá pra ler isso aí. Eu teria que entrar nos autos pra saber quem pediu, entendeu? Certo. O senhor estudou? Estudei, não estudo mais. Até que série? Ou fez superior? Concluí a 7ª série só. Certo. Trabalha, o senhor já disse, né, que é profissional liberal e trabalha como soldador, é isso? Isso, exatamente. O seu estado civil é casado, convive com alguém? Casado. No papel. Exato. Tem filhos? Tem, primeiro casamento. Que idade? 11 anos. Mora com o senhor? Não, mora com a minha ex-mulher. Com a sua ex-esposa. A Trevosa perguntou: por que ocorre o segredo de justiça? Geralmente o segredo de justiça ele está atrelado a alguma informação com menor, com idoso, com investigação. Tem muitos motivos que pode dar o segredo de justiça, tá? E mora onde essa criança? Olha, creio que ele esteja em... O VL Carnelossi falou assim: tá velho, hein, Vitor? Não, tá velho não, eu sou o velho, né? Mas ainda o que interessa é a cutis, tá bem ainda, ó. Tá tudo tranquilo ainda. Ainda dá pra levar mais um tempo ainda. Em Confresa, Mato Grosso. Agora, ele tem algum tipo de deficiência, necessidade especial? Não. Não, né? O senhor já foi alguma vez preso ou processado criminalmente? Não, jamais. Não, né? A partir de agora, eu vou começar a fazer perguntas ao senhor sobre os fatos do processo e sobre essa acusação que existe aqui contra o senhor. Mais uma vez, lhe digo que o senhor tem o direito de ficar em silêncio, o senhor não é obrigado a responder. Eu só lhe... Aqui, ó, meus cabelos brancos já estão começando a aparecer, olha aqui, ó, dá pra ver? Ó, tem uns fiozinhos brancos aqui, ó, aparecendo. Aqui do lado tem alguns fiozinhos brancos aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, aqui tá começando, ó. Já pensou eu com esse cabelo todo branco, assim? Quando ficar branco o cabelo, já pensou? Peço que, se o senhor não for responder, que o senhor avise. Só pra gente ir seguindo aqui numa dinâmica mais rápida, certo? Se o senhor, a opção do senhor for por não responder, eu faço a pergunta e o senhor diz que vai ficar em silêncio, se for o caso, tá certo? Porque eu vou ter que fazer as perguntas. Ainda que o senhor fique em silêncio, eu vou ter que fazer as perguntas, tá bom? Eu inicio perguntando se é verdade, se é verdadeira essa acusação que existe aqui contra o senhor nessa ação penal 1432, essa acusação da prática desses crimes aqui que eu lhe falei agora há pouco. Essa acusação é verdadeira? Não. Não é. Onde é que o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? O senhor disse que mora no Mato Grosso, não é isso? Exatamente. O senhor veio para Brasília quando? Como é que foi isso aí? Me explique. Eu vim para Brasília de carão e
E estava no dia 8 de janeiro, no caso, eu estava acampado no QG, no dia anterior. Né? Você veio de carona com quem? Um amigo, um familiar? Não, foi de carona num caminhão. Era muita Num caminhão. movimentação, isso, no caminhão. E o senhor chegou aqui em Brasília fazia quanto tempo? Aí eu já estava 52 dias, se eu não me engano, do dia 8, 52 dias mais ou menos. No QG daqui de Brasília. Isso. Certo. Você planejou essa viagem para Brasília com alguém? Como é que foi isso? Você disse que veio de carona num caminhão, mas aí, assim, de onde veio essa ideia? Alguém lá na sua cidade planejou isso com o senhor? Como é que foi isso aí? Não teve planejamento nenhum, não. A Luband, linda, ela falou assim: Victor, vai ficar parecido com o Saruman do Senhor dos Anéis. Eu não tenho nem ideia de quem é, gente. Eu nunca vi um segundo de Senhor dos Anéis, vocês acreditam? Eu não sei, nem sei do que se trata o filme. Não sou muito chegado nesses bagulho aí, mas eu vou pesquisar aqui na internet. Vamos ver quem é o Saruman aqui. Ficamos sabendo por rede social que havia uma manifestação aqui no QG daqui e eu decidi vir. E aí peguei simplesmente uma carona com um rapaz que estava vindo para cá, que era uma das conduções que vinha para cá. Conhecia e peguei a carona e vim, simplesmente isso. E o senhor recebeu algum tipo de auxílio financeiro para vir para cá? Não, jamais. Aí, assim, o senhor disse que trabalha, né, como soldador. Aí o senhor veio pra cá. Poxa, tá zoado esse Saruman, meu. Zoadão esse Saruman aqui. Ficou sem trabalhar e ninguém lhe ajudou com dinheiro nenhum. Não, particularmente ajudar com dinheiro não, porque eu tinha dinheiro. Ó, eu nunca vou ficar igual o Saruman, porque eu não vou deixar a sobrancelha ficar desse jeito, não. A sobrancelha do cara faz assim, ó. Coisa feia, vamos lá. Assim como sou trabalhador, eu me mantinha e ajudava algumas pessoas, e a partir do momento que talvez apertou um pouquinho pelos dias decorrer, as outras pessoas me ajudaram também. E como é que o senhor se alimentava? Como era isso? Tinha alguma comida lá no QG? Tinha alguma rotina assim de alimentação? Várias maneiras. Comprava minha comida, comprava marmita, maioria das vezes, algumas vezes lá no QG. Tinha lanche, de todas as formas. O senhor sabe quem é que fornecia essa comida que chegava lá? Esse lanche que às vezes chegava, ou comida? A doação de todos. A Trevosa falou assim: Victor, se você ficar grisalho, vai pintar o cabelo? Provavelmente não. Eu não tenho essa paciência não de ficar pintando cabelo, essas coisas, nem ferrando. Eu vou ficar assim, ó, moicano mesmo, ó, vou ficar moicano. Eu vou ficar moicano grisalho. Agora como que vai ficar, não sei. Né? Todo o Brasil praticamente. Então quer dizer que nesses 52 dias que o senhor esteve aqui, antes do ocorrido do dia 8, o senhor não recebeu auxílio financeiro de ninguém? Não. Certo. E aí como é que foi no dia 8? O senhor estava no QG, né? Aí já tinha alguma coisa programada para o dia 8? Já havia alguma coisa organizada para essa manifestação? Como é que foi isso aí? No meu conhecimento, fiquei sabendo praticamente meio-dia, mais ou menos, que as pessoas estariam descendo para a esplanada do Ministério. Então, meio-dia, mais ou menos, ali. E algumas pessoas chamando, né, sem conhecimento nenhum. Eu falei, se todo mundo descer para lá, nós vamos por essa manifestação para lá. E desci. Mas que tinha alguma coisa programada há vários dias, alguma coisa assim, não tinha nada não. Do meu conhecimento, não. Certo. Aí, quando o senhor saiu do QG, lá no QG... A barba já tá quase do Saruman aqui, ó. A barba já tá quase Saruman já. A barba tá bem branca já. Branquinha aqui, uma parte preta, outra parte branca. Eu só ficava onde? Numa barraca? Era numa... De várias maneiras, tinha barraca, mudava de um ponto para o outro. Algumas vezes, algumas pessoas sentiam tenda, né? Que são aquelas tendas maiores, ficava debaixo delas. Se não tivesse, ficava na minha própria barraca, sem chuva mesmo, várias maneiras. Entendi. Aí, quando o senhor saiu com essa turma, né? Com esse grupo que disse que ia descer lá para a Praça dos Três Poderes, o senhor levou alguma coisa com você? Praça dos Três Poderes, não. Esplanada dos Ministérios. Esplanada dos Ministérios, para a Esplanada. Desculpe, o senhor falou Esplanada. O senhor levou alguma coisa com você? Levou algum pertence, sua mochila, alguma coisa? Sim, minha mochila com uma blusa de frio, uma camisa, coisa pessoal, escova de dente. E
na situação de uma, talvez, imprudência, até inocência, posso falar, uma pessoa estava com estilingue e bolinha de gude, e por eu estar com a mochila, ela pediu para me colocar e eu, na inocência, coloquei. Mas coloquei. Certo. Então, o senhor estava com esse estilingue na bolsa, que o senhor diz que não é do senhor, mas além disso, o senhor levava algum tipo de arma branca, instrumento pérfuro cortante ou substância inflamável? Não, nada disso. Simplesmente a minha mochila e no meu inquérito, doutora, consta que eu estava com madeira, com um pedaço de pau de 1 metro, e balaclava, eu acho que o policial falou que eu estava com e não estava com um pedaço de pau e nem com balaclava, no caso, uma máscara, nada. Mas isso foi dito no teu boletim de ocorrência, foi a polícia que te pegou com isso, como você tá falando que não tava? Nada disso, no momento que eu fui preso. Certo. O senhor chegou a passar por alguma espécie de revista policial? Não, no momento que eu fui preso, eu só senti o policial me puxando pela minha bandeira e perguntando para mim, cadê a faca? Só isso. Nesse momento eu fui preso, não tinha passado por revista nenhuma. E eu falei, não tem faca. E bloqueio policial? O senhor chegou também a passar por algum tipo de bloqueio policial? Não, nem. Não. E aí, como é que foi essa abordagem aí da polícia? O senhor estava lá na movimentação, seguindo para a esplanada, e aí aconteceu o quê? A Praça dos Três Poderes. Eu não sei o porquê, qual foi o motivo. Eu não estava com pedaço de pau e nem com máscara. E ele afirmou que, através de depoimento de pessoas que estavam seguindo, eu não estava compatível com a manifestação pacífica. Porém, eu estava, eu só senti o policial me puxando e perguntando cadê a faca. Alguém deve ter falado para ele que eu estava com a faca. E tanto é quando ele me abordou, me puxou para o lado e tirou minhas coisas, não tinha faca nenhuma. Nem faca, que é o momento que eu fui abordado, e no depoimento dele ele falou que eu estava com, no inquérito, estava com um pedaço de madeira, de 1 metro, 60 centímetros, alguma coisa, e eu não estava com um pedaço de madeira e nem também com uma balaclava. Não, mas e o estilingue e as bolas de gude? Você não tá negando o estilingue e bola de gude. Lá tá dizendo que você tava com estilingue e várias bolas de gude também. Uma capa facial, alguma coisa assim que ele falou. E não tava. Ele me abordou, falou que eu tava com uma faca, eu não tinha faca. E não tava com madeira e nem pedaço de faca. E tava simplesmente com as bolinhas de gude e com estilingue, por uma inocência, guardei do rapaz que falou que... Sempre tem um mas... Olha, eu não tava com balaclava, eu não tava com não sei o que, eu não tava com isso, eu não tava com aquilo, e a única coisa que eu tava era uma bolinha de gude e um estilingue que nem era meu. Eu tava guardando pra um rapaz. Querido, se você tá indo pra uma manifestação pacífica, tu guarda estilingue e bolinha de gude pra outro? Não, tu falava pro cara, meu irmão, na boa, se tu tá com isso aqui, eu vou jogar isso aqui no lixo. Não mete essa, irmão. Tinha que cagar no final, né? Que tava com ele à vista, né? Guardei na minha mochila, simplesmente isso. Manifestação pacífica e tu guardou bolinha de gude e estilingue do teu amigo na tua mochila. Parabéns, viu? Certo. Então, com essa abordagem, o senhor acabou já sendo preso? Sim, nessa abordagem acabei sendo preso e não passei por revista, nenhuma contenção. E foi aproximadamente ali, acho que uma Garrincha ali na frente, mais para frente um pouco. Na altura mais ou menos do estádio, o senhor foi preso? Isso. Certo. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas é só para ficar aqui registrado na gravação, o senhor não chegou até a esplanada nem a Praça dos Três Poderes, o senhor foi, preso no deslocamento, não é isso? E chegou só até mais ou menos a altura do estádio Mané Garrincha, onde foi preso, não é isso? Aproximadamente ali, não cheguei nem esplanada do Ministério, nem Praça dos Três Poderes, não. Certo. Enquanto vocês estavam nesse deslocamento, o senhor chegou a ter alguma notícia do que já estaria acontecendo lá na praça, se já tinha chegado a manifestação lá? Olha, gente, prenderam também com ele um radiotransmissor, tá? Um radinho, tá? Que ele estava se comunicando com alguém por esse rádio, tá? Pegaram, inclusive, a frequência, que ele tava usando a frequência 137.000
e 433.200. Ó, aqui, ó, pegaram, eu tô vendo aqui no processo dele aqui. Ó, deixa eu só mostrar pra vocês rapidamente. Ó, no processo dele, também consta um radiotransmissor, tá? Olha aqui, ó, peraí. Eu só não tirar do lugar certo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui, ó. Ó, também consta um radiotransmissor, ó. Tá? O radiotransmissor dele, ó, tinha a frequência correta, que ele estava se comunicando com alguém. Olha aí, ó. Tá? E esse rádio aqui, gente, ele já não é mais considerado um rádio... esse rádio aqui já é um rádio amador, tá? Considerado rádio amador. Precisa de autorização para ter esse tipo de rádio, para usar esse rádio. Tá? Esse rádio aqui você não pode sair usando aí no meio da rua. Tá? Vamos lá. O que é que estava acontecendo lá? Não, eu fiquei sabendo de tudo. Acho que deu mais de 24 horas no carro. Não, 24 horas não. Fiquei sabendo quando eu vim para Papuda, o complexo da Papuda aqui, né, que é o presídio. Eu fiquei sabendo que eu estava vindo para o presídio, era uma 00:30, e fiquei sabendo do que aconteceu, era umas 8 horas da manhã, porque foram começando a chegar mais gente. As pessoas que entraram na cela comigo me expõem do que aconteceu, mas até então eu não sabia de nada. Fiquei sabendo aqui preso do que estava acontecendo, né? Porque nunca tive nessa manifestação pacífica, nunca, que conhecimento meu nunca foi exposto de quebrar, de fazer algum outro tipo de vandalismo. Então, fiquei sabendo aqui. Deixa eu só entender aqui melhor em relação a essa questão da abordagem da polícia. Esse policial que abordou o senhor, ele estava sozinho, ele estava numa equipe? Como é que foi essa dinâmica aí desse policial ter chegado até o senhor? Já havia policiais ali na área? Como é que foi isso? Tinha os policiais militares acompanhando a manifestação descendo, né? Isso eu lembro. Não tinha abordagem, não tinha nada. Eles estavam acompanhando. E, a senhora perguntou da contenção. A contenção realmente tinha, que era lateral, né? Para ficar, eu acho que só em meia pista, se eu não me engano. E eles estavam acompanhando. Mas via ali os carros, as motos, tudo ali. E aí eu acho que eu fui o primeiro a ser preso de todo esse ato aqui. E aí ele só me puxou do meio da multidão e me pôs sentado no canto ali do lado da contenção ali, né? As pessoas descendo. Essa contenção realmente tinha, desculpa, não me expressei. E as pessoas descendo e ele me puxou sozinho. Aí, quando ele me puxou, aí chegaram ali mais 2 ou 3 policiais. Entendi. O senhor chegou a praticar algum ato de violência contra esses policiais? Não, jamais. Outra situação que eu gostaria de me expor, porque ele falou que seria com esse estilingue e bolinha de gude seria com um possível ataque, se tivesse dos policiais, né? Mas como eu acabei de relatar para vocês. Caramba, então ele confessou que o estilingue era para um possível ataque da polícia, para eles revidarem. Se o estilingue e a bola de gude, eu pus por inocência na mochila, porque eu teria algum possível ataque policiais ou outros tipos de pessoas, não tem sentido isso. Entendeu? E eu relatei, ele mesmo, o policial mesmo falou isso. Tá certo. Ao acompanhar essa marcha, como é que eu posso dizer? Ao se incorporar, né, a esse grupo de pessoas aí que estava nessa marcha, que iria até ali a esplanada, a praça, enfim, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não. Eu simplesmente aqui vim manifestar os meus direitos dentro da Constituição e dentro dessa manifestação que eu estava fazendo com outras pessoas que estavam próximas comigo ali, praticamente seriam as mesmas coisas que são princípios morais e valores tradicionais de família, só isso. Certo. O senhor pretendia, aqui é uma sequência de perguntas que elas vão se desdobrando, tá? O senhor pretendia, né, incorporado aí a esse grupo que seguia nessa marcha, auxiliar a depor o governo? Não entendi, doutora.
Por favor. O senhor pretendia, ao se incorporar nesse grupo, ao fazer parte desse grupo e seguir aí nessa marcha, nessa caminhada, né, que culminaria ali nas manifestações, o senhor pretendia auxiliar a depor o governo? Não. O senhor pretendia auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? Não, também não. O senhor recebeu qualquer tipo de auxílio, algum tipo de auxílio, é que eu estou falando qualquer tipo, não necessariamente financeiro, Pelo que eu tô vendo aqui, em algumas coisas no processo, ele tava com uma camisa do Palmeiras e parece que foi encontrado até projétil de arma dentro da camisa dele, gente. participar de todo esse movimento? Não, jamais. Quem o senhor apoiava ao participar dessa marcha? Eu apoiava a Constituição. Tá no meu direito de manifestar. Eu apoiava a Constituição. Ai, meu Deus do céu, gente. Servir para onde eu bem entender e expressar o meu querer. Só isso. O senhor sabe dizer o motivo que levou as pessoas lá na praça a depredarem as instalações públicas, os prédios? Não tenho conhecimento de nada. Quando eu saí dessa manifestação pacífica, não tinha ideia que iria acontecer alguma coisa assim, dessa maneira, que se repercutir tanto, e que ocasionou a minha prisão até agora, né, que são 7 meses, né? Então, eu não sabia de nada, simplesmente eu estava participando de uma manifestação pacífica e ia até a esplanada do Ministério. Né? O senhor estava com o rosto encoberto em algum momento ou usou máscara? Não tinha esse artefato, apetrecho, né? Nunca tive. Certo. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Não tenho conhecimento técnico disso, não vi Jair Messias Bolsonaro afirmando nada, então não posso dizer que acredito ou não acredito. Não vi particularmente Jair Messias Bolsonaro falando nada. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, sou a favor da democracia. Ai, pela democracia, gente. Ele ainda tava vestido de palmeirense ainda. E todo mundo sabe que o Bolsonaro é palmeirense, né? Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse declarado que reconhecia, né, a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 e a lisura das eleições, ou seja, a legitimidade das eleições, você teria ido a Brasília e a praça, na verdade, a Brasília, né, porque você não chegou à praça? Não, se Bolsonaro tivesse falado alguma coisa, ou se ele tivesse falado, não tivesse falado, eu não acabei de me expressar, eu vi no meu direito, dentro da Constituição, de vir. E acredito que Jair Messias Bolsonaro não estava... Gente, ele pegou 12 anos porque ele foi preso antes, né? Ele nem chegou perto dos prédios, então ele pegou 12 anos. Ainda saiu de graça pra ele. Como comandante do Brasil, alguma coisa para ele impor o meu querer. Perfeito. Eu encerrei aqui com as perguntas. O Ministério Público vai fazer algum questionamento? Excelente, eu só fiquei com uma dúvida que eu queria que o denunciado esclarecesse. A respeito do estilingue e das bolas de gude que estavam na mochila dele. Como ele recebeu, de quem foi, se é possível esclarecer isso, por favor. Doutora, simplesmente, vou repetir de novo, foi uma pessoa que estava ali, nós descendo ali para a esplanada dos ministérios, e saí do QG não estava com nada, mas por essa pessoa estar na mão, né, esse estilingue, essa coleta, e eu estar com a minha mochila, ela pediu que eu colocasse na minha bolsa. E eu, na imprudência, inocência, na verdade, coloquei simplesmente isso. E era mulher, essa pessoa? Não, era um homem. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas, excelente. Pois não, doutora. O doutor Giovanni, está com a palavra. Excelência, ele já esgotou praticamente o assunto, eu vou fazer duas ou três perguntas só. André, você foi preso que horas pela Polícia Militar? Giovanni, olha, cara, a divergência de horário aí é meia hora, mas 2h30 por aí. Tá. E nessa ocasião, você tinha algum conhecimento de que já estava acontecendo os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público lá
na Praça Três Poderes, ou você não tinha esse conhecimento ainda? Não. Até porque creio que não estava acontecendo nada, porque a partir do momento que o policial me puxou para o lado, eu olhei para frente, havia ali mais ou menos uns 1.000 metros de fila para frente, 1.200 metros de fila para frente, onde eu estava. Então, creio que não tinha acontecido nada ainda. Eu estou satisfeito, Excelência. Pois não, doutor. Então, encerramos aqui o interrogatório. Eu vou fazer a leitura do termo, como tenho feito em todas as audiências, e se houver... Agora vamos ver aqui a prisão dele, tá? Ele foi preso. Vamos lá. Em que é réu André Luiz Vilela. Eu me apresento em primeiro, meu nome é André Todisco, eu sou juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal. Eu tenho a delegação de apenas realizar essa audiência de custódia. O que isso quer dizer? Que eu somente vou analisar como se deu o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Deixo bem claro, quaisquer questões relativas ao mérito da ação penal ou da prisão, peço que seja apresentado o requerimento por escrito nos próprios autos de ação penal. Então, vamos lá. Eu vou dar início à audiência de custódia do senhor André Luiz. Só vou explicar o motivo da prisão. A prisão preventiva do senhor André Luiz Vilela foi decretada após a condenação. Como o senhor deve saber, eu não sei se o senhor sabe, houve o julgamento da ação penal do senhor na sessão virtual, em que... A prisão foi dada depois da condenação. Olha! Tá condenado lá, 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 lá. Olha a condenação! Lá, 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 lá. Ela foi julgada procedente. Então, em razão disso, como em outros casos, os réus fugiram e o relator considerou que há risco de fuga nesse caso, ele decretou a prisão preventiva do senhor André Luiz Vilela. Então é isso. Só para deixar aqui também claro no vídeo, está representando o senhor André Luiz Vilela, o doutor Giovanni Veras Pessoa. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor André. Tá, representando a Procuradoria-Geral da República está o doutor Daniel. Bom dia, doutor Daniel, de novo. Só para bom dia, doutor André Turis, novamente. Tá, então, senhor André, essa audiência, só repetindo para deixar mais claro para o senhor, eu só vou analisar as circunstâncias do cumprimento do mandado de prisão. Tá bom? Eu sempre ressalto que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, que é um direito constitucional assegurado ao senhor, que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma. Então, vamos lá. Eu vou dar início às perguntas. O nome completo do senhor, por favor. André Luiz Vilela. Está um pouquinho ruim o microfone. Não sei se é melhor o senhor chegar mais próximo, se alguém puder ajustar, por favor. Só um instante, doutor. Vamos melhorar. Tá bom. Doutor. Eu não sei se é melhor aproximar o senhor André, eu não sei se o microfone está longe. Mas vamos vai. Município de Jaciara. Qual que é o nome da cônjuge? Núbia Cone de Vilela. Tá, o senhor tem filhos? Tenho não nesse casamento, dependente de pensão. Tá, quais as idades dos filhos? 13 anos. E mora com quem? Ele mora com a mãe dele. Tudo bem. O grau de escolaridade do senhor? 7ª série. O senhor trabalha? Sim, senhor. O que o senhor faz? Sou soldador, profissão oficial. Por quanto mais ou menos o senhor ganha por mês? Senhor, base de 3.000 a 3.600. O senhor é registrado ou não? Não, senhor. Tá. Tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não, senhor. O senhor faz uso de substância entorpecente? Não, senhor. Só dependente do cigarro. Tá. Além dessa ação penal, o senhor responde ou respondeu alguma outra? Já foi preso ou já foi condenado criminalmente? Só na situação de Brasília mesmo, que cumpri a pena lá, cumpri em Brasília, no presídio da Papuda. Tá bom.
Sobre a prisão, o senhor sofreu algum abuso, alguma violência no cumprimento do mandado de prisão? Não, senhor. O senhor passou por exame de corpo de delito? Sim, senhor. Tá. Doutor Daniel, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Muito obrigado. Doutor Giovanni, alguma pergunta? Excelência, só para consignar, embora não seja um momento oportuno, porque essa audiência ela não vai da dilação probatória, mas ele estava cumprindo rigorosamente as cautelares e de repente tem uma prisão preventiva contra ele, compareceu sempre, estava lá, comparecendo, de repente são uma prisão preventiva. É muito esquisito isso. Esquisito. Doutor, eu peço que o senhor eu vou postar aqui no vídeo, eu vou até constar no termo que houve manifestação do senhor nesse sentido, Vista poucas, mas eu peço que seja apresentada por escrito nos autos, tudo bem? Ok, não, eu vou apresentar nos autos, eu estou fazendo essa consignação no vídeo, tá? Nos autos. Tudo bem. Tá, doutor Daniel, manifestação. Excelência, a Procuradoria verifica que houve rigidez no cumprimento da prisão do senhor André Luiz Vilela, de modo que apenas pede a ratificação do ato, neste momento, sem outros requerimentos a fazer. Tá bom, obrigado, doutor. Doutor Giovanni, alguma manifestação? Só essa mesmo, excelência, que ele realmente estava cumprindo regularmente as cautelares. Tá bom. Então, conforme narrativa do próprio réu, não houve qualquer irregularidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva decretada. Então, fica homologada por esse juízo. Então, doutores, muito obrigado. É só isso, estão dispensados. Senhor André Luiz, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Excelência. Bom dia, preso. Esteja preso. Doutor André, vou encerrar a gravação. Tá, e o termo, você que vai fazer, Miguel? A gente vai elaborar a minuta, tá bom?